Rádio Novelo. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Sabe aquelas ondas de calor que aparecem saracoteando em cima do asfalto num dia bem quente? Que às vezes, dependendo do ângulo e da luz, parece que o horizonte está líquido. As 3 histórias do Rádio Novelo Apresenta dessa semana estão mais ou menos na mesma vibração. Entre desertos, oásis e miragens, com gente no meio de tudo isso, só tentando matar a sede. No nosso primeiro ato, o que a gente tem é um deserto de ideias com várias miragens de soluções. Quem começa é a Carolina Moraes. No princípio, era a empresa. A empresa estava com os coaches. E os coaches estavam com a empresa. Coach corporativo dos anos 90 era mais um coach de meta de carreira, meta corporativa, liderança corporativa, melhorar habilidades de negócios e como fazer para você chegar lá. Esse coach que a Ana Pinho está descrevendo é do tipo reservado. Ele faz atendimentos individuais ou para grupos pequenos e, claro, ele não tem rede social. Mas a gente sabe que o termo coach virou outra coisa, que não serve só para o mundo do trabalho. Ser coach na vida tá virando quase uma ideologia. E talvez seja nisso que você pensa quando escuta a palavra coach. Nesse período que o coach expandiu no Brasil para ser também autodesenvolvimento e autoconhecimento, uma ferramenta, um processo para isso, aí você poderia fazer autodesenvolvimento de qualquer coisa. Você poderia fazer coaching de vida, podia fazer coaching de finanças, podia fazer coaching de qualquer coisa. Porque você estava ajudando alguém a desenvolver habilidades que essa pessoa achava que precisava. E para eles serem lidos como coaches, eles precisam ser vistos. Eles criam contas nas redes sociais, impulsionam o número de seguidores, vendem cursos na internet, organizam apresentações para plateias imensas. E tem coach para qualquer coisa. Mas se tem um problema comum que quase todo mundo precisa resolver, é dinheiro. E aí, esses coaches que a gente vê mais são coaches voltados a dinheiro. Por quê? Imagino eu, minha teoria, porque as pessoas não têm dinheiro. Então, elas precisam de dinheiro. E elas falam, eis uma habilidade que eu preciso. Preciso desenvolver a habilidade de ganhar dinheiro. Tá todo mundo na fila pra entrar ainda, será? Provavelmente. Vai entrar. Olha só, gente, quanta gente. Estou chocada. O senhor sabe o que é isso? Não. É um evento de reprogramação mental. Em 2022, a Ana se atirou nesse universo dos coaches que te ensinam como ganhar dinheiro. O método que ela queria investigar propõe um jeito bem peculiar de mudar a sua situação financeira, que é alterar o seu DNA. Porque a ideia era que você ia poder mudar o seu código genético com o poder da mente. E a minha pulseirinha esmeralda, eu tenho que ficar com ela até amanhã, tenho que tomar banho com ela. Tudo bem? Bom dia! Obrigada! Ai, que simpática! A Ana se inscreveu com o objetivo de entender como o DNA podia ser alterado através da mentalização. Quer dizer, ela foi pra lá sabendo que, na verdade, não tem como alterar o código genético mentalizando alguma coisa. Melhor deixar isso claro de largada, né? Na verdade, ela queria entender como eles vendiam essa ideia ali. Porque mesmo sendo uma aberração científica, esse método atrai muita gente. Livros sobre o DNA milionário viraram best-sellers no Brasil. Então, para desvendar esse mistério, a Ana se inscreveu no treinamento de 2 dias da Elaine Ourives, que se descreve como treinadora mental e reprogramadora vibracional. Antes de começar, eu quero apenas saber uma coisa. Quem aqui vai ganhar? Luzes da BMW, por favor! Luzes da BMW, porque Elaine vai acelerar ela! Aí agora ela tá entrando no carro. Que tá no palco. Acelerando o carro. E ela tá num vestido brilhante, chiquérrimo.
aí, essa mulher que faz um enorme sucesso na internet e diz que ficou extremamente rica, eu não duvido, porque o evento que eu fui foi numa arena de shows de 4.000 pessoas e estava completamente lotado. E o meu ingresso era de longe mais barato. Ela fazia um grande poporri, assim. E apesar de eu ter ido lá, porque eu achei que ela ia falar sobre mudança do código genético através do poder da mente, que era os livros de best-seller dela eram sobre isso, é uma grande mistura muito louca de todas as coisas que você pode imaginar e baseadas, assim, tentando ser embasadas por um sistema único, assim, que no caso dela era a física quântica. Então, cocriamos a nossa realidade quando julgamos, quando rezamos, quando desejamos intensamente algo. Esse campo é elétrico e magnético. O que significa? Pensamentos produzem ondas elétricas, coração produz ondas magnéticas. Quando na tua vida nada acontece, o que significa? Você só está pensando. Puta que pariu. Nem a Ana, nem eu entendemos direito o que eram essas frequências que a Elaine fala. Mas, em resumo, nessa teoria dela, todos nós emanamos uma frequência. E você pode mudar essa frequência. Basta meditar e mudar alguns comportamentos. Porque nesses sistemas de coaches voltados para essa prosperidade, o problema de você ser rico é sempre você. Você não tá, nesse caso, vibrando corretamente na energia correta. Você tá vibrando na energia da pobreza, na energia da escassez. E aí você poderia trocar a sua frequência para você vibrar nessas outras coisas. Aí tá todo mundo de olho fechado, real, assim, ninguém tá roubando. Então, o pessoal do staff. Mais no teu saldo bancário. Como você se comportaria? Como você se vestiria? Como as pessoas te tratariam? Como você se sentiria vivendo essa realidade? Eu vou comer um soufflé. E aí, no meio dessa coisa de vibração, ela salpicava ali um DNA, salpicava ali de vez em quando vinha um Deus, de vez em quando vinha o universo criador. Era assim, tinha pra todos os gostos. E eram momentos de muita catarse emocional, porque geralmente era de olho fechado, acho que justamente para as pessoas entrarem mais no clima, uma música super épica. Então, era fácil, assim, você se deixar levar. Mas para Ana, a sensação era de que nada lhe fazia muito sentido. Então, estamos atualmente treinando o 8º decreto quântico. Acelerado. Eu tô aqui há horas, eu ainda não sei por que o decreto é quântico. Mas o povo concorda. O povo tá dentro. Um pensamento começava e não terminava. Uma hora você era uma pessoa dirigindo um carro e a outra hora você era uma águia. Aí tinha banco, tinha poupança, quânticos, tudo quântico. Como assim? Pera. Então, como assim um banco quântico? Você pede dinheiro pro banco da sua vibração? basicamente, juro pra você. Porque o banco quântico, o universo não vai te dar nada que você não mereça, né? Ele tá te olhando atentamente todos os seus passos e decidindo se você vale uma frequência mais ou menos. E aí, se você tivesse insights, você, durante as falas, e eram falas assim sem parar, eram palestras de horas e horas e horas, era um fôlego estupendo que aquela pessoal tinha. Se você tivesse um insight durante, você ganhava frequência no seu banco quântico. E ela ficava lá guardada. Era sua. Até a frequência é sua, tá na sua conta. Então, era uma coisa muito individual, de mesmo entre milhares de pessoas, você ainda tinha que se resguardar. O objetivo do evento, lembrando, era ensinar a vibrar riqueza. Os coaches que trabalham com essa coisa mais aspiracional, geralmente de riqueza ou de família, eles centram tudo na história de vida deles e de como eles superaram
muitos nãos e muitos desafios e muitos problemas para chegar onde eles chegaram. Ela não... A Elaine ensinava isso no auditório, em meditações guiadas e palestras sobre a própria vida. Ela não era diferente. Ela tinha quase quebrado, ou ela já tinha quebrado, ela tinha filho, não tinha comida para dar para os filhos. E aí ela mentalizou que ela ia ter uma BMW, ela colou um post-it no volante do carro dela, que não era uma BMW, que um dia seria uma BMW. E voa lá, tínhamos a BMW dela no palco. Há mais de 2 anos, esse carro está aí como uma cocriação de algo que eu desejei muito. Que eu queria muito, isso me alimentava, isso me motivava a buscar os resultados que eu almejava. A Ana não se credenciou no evento como jornalista. Ela decidiu ir à Paisana como participante para poder passar despercebida. Ela aproveitou os intervalos para comer para conversar com outros alunos. Vários deles já estavam no 3º, 4º curso da Elaine. E aí você via que as pessoas levavam aquilo muito a sério, que aquela era uma pessoa em que a maioria das pessoas ali, pelo menos com quem eu conversei, confiava, assim. Tipo, não confiava a vida, não confiava cegamente. Mas achava que aquilo traria, sim, alguma coisa, porque já vinham fazendo. E acho que nada de terrível tinha acontecido. Então, elas continuaram fazendo. E uma coisa muito específica desses cursos dos coaches é que eles parcelam em muitas vezes. Quanto maior o valor, mais vezes eles parcelam. E muitas vezes, eles vão parcelar no boleto. Então, você nem precisa ter o crédito no cartão, porque não são baratas essas coisas. E quanto que precisava pagar para os seus problemas acabarem? Qual era o valor do ingresso? Ah, você acha que o ingresso era onde você ia acabar com seus problemas? Não. O ingresso era onde você ia ter uma imersão em todos os cursos e mentorias disponíveis para então você resolver o seu problema. Então, o ingresso, na época, isso faz 2 anos, foi R$800. Eu chequei, eu tô com a página aqui, quero ver o valor do 2024. Então, o meu ingresso em 2022, ele foi R$800 para 2 dias. E eles eram divididos em 3 categorias, cada categoria era uma pedra preciosa. Então, você tem ingressos agora esse ano, né, de 780, 999 e R$4.500. E além do dinheiro do ingresso, você ainda pode investir em vários objetos que te ajudam a sair da pobreza. E aí, no intervalo, tinha lojinhas, né? Ali na arena de show. E aí, eram lojinhas que vendiam as coisas das mais variadas, assim. Vendia água, garrafa de água com os cristais colados embaixo, porque, sei lá, purificava a água por R$400. Vendia, sei lá, foto, caderninho, copo, tudo era muito caro. E tava todo mundo vestido, assim, bem vestido, porque vinha no ingresso que a gente tinha que... Não precisava ir de business, mas você tinha que ir com uma roupa que você achasse que ia atrair o tipo de status que você queria. Eu vesti uma calça jeans, uma blusa preta e um casaco que parecia um roupão de chenille, muito confortável. Eu vibrei humanas. E tinha uma galera, assim, uns 2 perdidos ali de gala. Tipo, ternão, vestido comprido, assim, porque estavam vibrando celeb. O mercado oficial de coaches dá muito dinheiro. A Federação Internacional de Coaching calcula que 25 bilhões de reais foram movimentados no mundo por causa desses profissionais. Mas o difícil é entender quem é considerado coach hoje. O nosso imaginário já atrela essa profissão ao coach palestrante, influencer, que usa uma pseudociência para vender soluções falsas. Só que tem uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente, que é: os coaches ligados a empresas, aqueles que começaram a criar esse mercado nos anos 90, eles não estão gostando nada dessa história de coach de palestra. Eles querem tomar as rédeas do uso dessa palavra, para ela voltar a ter o sentido original, que não deveria, segundo eles, estar colado na picaretagem. Inclusive, esses bilhões movimentados pela indústria que a Federação de Coaches contabiliza não são ligados a profissionais como a Elaine. Os coaches originais estão tentando fechar essa caixa de Pandora que começou com palestra motivacional, foi parar em mentalizações quânticas e agora está até entrando na política. Mas a gente já chega lá. Para resumir, os coaches da velha guarda estão numa missão caça às bruxas desses novos coaches midiáticos.
A Ana Pinho se juntou a Bárbara Rubira, repórter aqui da Novelo, para ir atrás desses coaches originários. Primeiro a gente tentou conversar com uma que não quis, falou que não ia querer falar porque não queria mais ser associada. A Elaine, do DNA Milionário, ela vende cursos de coaching, mas ela não usa mais o termo coach para se descrever. E vários desses coaches midiáticos também estão se afastando do termo. Eles usam treinador motivacional, por exemplo, ou se consideram ex-coach. Só que os coaches do outro lado do balcão, os que trabalham discretamente para grupos pequenos, também não sabem muito bem o que fazer com essa nomenclatura. A primeira mulher que a Ana e a Bárbara procuraram, por exemplo, abandonou o termo de vez. E aí agora ela não se dizia mais coach, ela se dizia orientadora profissional, né? Então, que ela já tinha se distanciado do termo, porque o termo tinha sido banalizado. A Ana e a Bárbara descobriram, aliás, que essa não é uma luta tão recente assim. Elas encontraram uma edição da revista Coaching Brasil de 2016, toda dedicada ao coach picareta. E essa revista era editada pelo coach Luciano Lanes. E ele, sim, topou falar. Eu sou Luciano Lanes, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 26 anos. Quando a gente conseguiu achar o Luciano, a primeira coisa que eu fiz foi ir no YouTube dele. O vídeo mais recente que elas encontraram é de 3 anos atrás. E o mais visto não chega a 400 visualizações. Então ele não tem presença no YouTube. E ele fala isso na entrevista que a gente fez. Uma coisa interessante é que, se você pegar, se eu te passar o nome de 100 coaches extremamente sérios no Brasil, os melhores 100 coaches do Brasil, você não vai reconhecer o nome de nenhum deles. Que nenhum deles está na internet. Nenhum deles tem canal de YouTube. Nenhum deles faz oba-oba na internet. Então, assim, é possível que tenha alguém que faz um oba-oba na internet bom, que seja um profissional ético? Até é possível. Mas nesse momento não me vem o nome de nenhum. É difícil encontrar coisas deles na internet, porque eles trabalham mais por indicação, né? De executivo para executivo, de RH para RH, e eles vão construindo essa rede dessa forma. E eu até perguntei para ele, mas assim, a banalização, né, do termo coach com essa geração de coaches midiáticos, assim, atrapalhou os negócios? Ele falou para mim, nada. Mas quanto menos informação o público tem, mais resistência ele lhe criou. Então, na hora que você fala de coaching para níveis de liderança muito mais baixos, as pessoas não querem, porque elas já associam com picaretagem, com palhaçada e coisa e tal. Mas quando você fala com níveis mais altos de executivos, todo mundo faz isso, né? A profissão de coach não é regulamentada no Brasil, e as instituições de coaching nem querem que essa regulamentação aconteça. Elas alegam que a decisão das regras pode acabar caindo nas mãos de quem só quer ganhar dinheiro. A Ana perguntou para o Luciano o que, então, define um coach. O coaching verdadeiro, então assim, se você perguntar, coaching, de onde vem, para onde vai, né? Então, coaching, ele é um processo que você perguntar, ele nasceu de onde? Ele vem de onde? Então, assim, as bases do coaching é o processo da maiêutica de Sócrates. Sócrates, ele trabalhava com base em perguntas. Então, o princípio dele é que a gente não sabe tudo. Então, A resposta do Luciano durou quase 4 minutos, mas deu para perceber que cada profissional acaba definindo de um jeito um pouco diferente o que é o coaching para ele. Então, já que a gente não tem um consenso, deixa a Ana resumir. Ele falou, nunca você vai poder ter um coaching num palco para milhares de pessoas. Muito menos para milhões de pessoas no YouTube. Porque o coaching, o original é altamente personalizado, né? Customizado. Ele é sobre os problemas da Carol. Ele é sobre os problemas da Ana. Basicamente, o coach propõe as melhores perguntas para você mesmo pensar e encontrar soluções para os problemas que você quer resolver. 15 anos atrás, tinham muitas escolas de formação de coaches. E aí as pessoas meio que entrou num esquema assim de pirâmide. Você formava coach para formar coach, para formar coach, para formar coach. E aí inundou o mercado de coaches. E esse mercado de coaching colidiu com uma outra moda dos anos 2000. Na minha pesquisa, eu fiz toda uma arqueologia que ligava o segredo, eu acho que desde o começo dos anos 2000 até a Oprah. Potencialmente, toda essa situação é culpa da Oprah. Porque a Oprah repopularizou o segredo,
que era você manifestar, jogar para o universo que você queria que acontecesse e esperar vir. O livro O Segredo foi lançado em 2006 e virou best-seller no Brasil nos anos seguintes. E eu acho que muita gente vai lembrar, né, da capa do Segredo, que era um pergaminho, e aí tinha um selo vermelho de carta e um S. Tipo... O Segredo é basicamente uma lei da atração que te ajuda a criar a vida que você quer. O que você pensa, acontece. Mentaliza positivo, atrai positivo. Mentaliza negativo, atrai negativo. A história da Rhonda Byrne, que é a autora desse livro, até parece com a da Elaine Orives, a treinadora do DNA bilionário. Ela estava num momento tenebroso da vida. E aí veio um insight, uma solução para mudar tudo. Ela passou a acreditar que mentalizar intensamente uma coisa pode transformar o mundo real. E a Oprah divulgou esse método para o mundo inteiro. It is the secret to creating the life you truly want. Make more money, lose weight, fall in love, land your dream job. Tem sim uma ligação muito forte entre essa autoajuda que no começo dos anos 2000 já misturou, né? Autoajuda empresarial com autoajuda pessoal. Já começou a virar um mix. Observando o mercado de coaches hoje, o Luciano acha que a maioria dos cursos que surgiram nos anos 2000, ali na esteira de Segredo, nem existem mais. Que o pessoal que acabou tomando para si o termo coach, no fim, pulou fora. Por que não fazem mais isso? Porque eles estavam surfando apenas uma onda. Essas pessoas saíram desses mercados de coaching, migraram para outros mercados, principalmente da prosperidade financeira e coisa e tal, só que elas deixaram um rastro de destruição do nome coach. Por isso que elas se desassociaram do nome coach. Né? Uma coisa que um candidato fala por aí é: eu não sou coach. Por quê? Porque ele não quer associar o nome dele a alguma coisa que no mercado é conhecido como algo ruim. Né? Então, assim, enquanto estava dando dinheiro, todo mundo usava. Depois que isso começou a ficar ruim, porque eles próprios, eles conspurcaram o nome do negócio, desvirtuaram uma filosofia completamente, eles se desassociaram do nome e foram fazer outras coisas. Né? Então, isso daí é uma tristeza muito grande, porque os profissionais sérios continuaram no mercado. A bolha dos coaches estourou, e agora tem ex-coach para tudo quanto é lado. Inclusive, e era de se esperar, na política. Para quem é de São Paulo, ou está acompanhando a corrida pela prefeitura na capital paulista, é difícil ouvir falar em coach e não pensar imediatamente no Pablo Marçal. E as marcas da carreira motivacional dele estão ali no plano de governo. Ele prevê uma jornada da prosperidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele descreve assim essa jornada. Abre aspas. Abordagem e acolhimento desde o primeiro contato, oferecendo oportunidades reais que promovam a visualização de uma nova realidade, motivando a pessoa a deixar a situação de pobreza para trás. Fecha aspas. Eles agem muito nessa lógica da escassez, de, tipo, tem pouco, você tem que ser um dos poucos. Você tem que ser um, tipo, é aquele trabalho enquanto eles dormem. E que vai te mantendo meio que distraído pro fato de que mesmo quando não funciona, a culpa é sempre sua. A jornalista Amanda Audi lembrou no programa Roda Viva que o Marçal já tinha dito antes que a solução para a miséria na África, desse jeito mesmo, para o continente todo, é mudar o mindset das pessoas. E ela perguntou para o candidato o que ele efetivamente faria, se ele fosse eleito, para ajudar a população vulnerável de São Paulo. É o seguinte, fome as pessoas sentem 3 vezes por dia. Se não der trabalho e não der progresso e não mudar a mentalidade dessas pessoas... Eu não sei se você, Amanda, já experimentou a riqueza. Eu vim da pobreza. Eu já experimentei isso. Qualquer pessoa consegue, desde que deixe de ser um qualquer um. O Marçal foi conhecido como coach messiânico por muito tempo. Em 2022, ele viralizou de vez nas redes sociais depois de colocar um grupo de 30 pessoas em risco no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Ele levou as pessoas até lá para fazer uma trilha, que era parte de um treinamento motivacional espiritual. Tudo foi feito sem nenhum preparo, e todo mundo teve que ser resgatado pelos bombeiros. Na campanha para a prefeitura, como ele vinha sendo associado com frequência à profissão de coach, a Federação Internacional de Coaching divulgou uma nota em junho falando que ele não era coach, e que chamar ele de coach era reforçar uma banalização do termo. O Marçal mesmo não quer ser chamado de coach, apesar de ter ganhado fama como um.
Em 2019, um cidadão chamado William Menezes chegou a fazer uma petição para criminalizar o coaching midiático. Nem a proposta foi para frente, nem o William quis falar com a gente sobre isso. Tem algumas propostas para reconhecer a profissão de coach em tramitação na Câmara, mas que também não foram para frente. E o fato de não ter regulamentação nenhuma em cima desse tipo de trabalho só torna mais difícil processar essas pessoas. Eu fui procurar alguns advogados, para entender por que você pode se dizer uma ativista quântica e isso não é estelionato. E passa por várias coisas, passa por não ser uma atividade regulamentada, o que em si não é ruim, mas você não pode ser pego porque você está falando que você é uma ativista quântica e você não está seguindo as regras do Conselho de Ativismo Quântico, pois não há um Conselho de Ativismo Quântico. Passa por essa coisa de a pessoa que consome aquele conteúdo, paga por aquele conteúdo, não está sendo enganada. Ela não está recebendo algo diferente do que ela comprou. Ela comprou algo que não é, consenso científico, então fica ali na ideia da crença, Ela acredita que aquilo pode funcionar. E você pode acreditar no que você quiser. Você pode gastar o seu dinheiro no que você quiser que seja lícito. E também não tem como provar que o coach sabe que tá mentindo. Então, uma avó que te dá um chá, que diz que vai curar a sua bronquite em, 2 horas, ela acredita naquele chá. Ela tá te dando chá porque ela acredita naquele chá. Ela não é uma charlatã. Ela não poderia ser enquadrada como charlatã. Porque não tem ali a intenção de falar. Na verdade, eu tô enganando ela pra tomar esse chá e, e dormir mais cedo. Não é isso. Ela realmente acredita naquilo. Então, você vai ter esse filão de pessoas que falam essas coisas fantasiosas e elas vão poder, ou elas realmente acreditam, ou elas vão poder realmente falar que elas acreditam e meio que vai dar na mesma. Porque como é que você vai provar que elas não acreditam? Deve ter por aí uma avó que sabe que aquele chá não funciona, mas faz pelo efeito placebo nas crianças. Mas aí você vai comprovar? Como? Esse limbo entre a verdade e a ficção funciona muito bem para os coaches midiáticos. E esse papo de solução fácil ganha ainda mais espaço quando as pessoas precisam mesmo de ajuda financeira. O Brasil, e o resto do mundo, na verdade, tem passado por crises econômicas e reformas trabalhistas que vêm piorando a vida do trabalhador há pelo menos uma década. A pandemia só piorou essa história. E não faltam relatos de pessoas que pioraram ainda mais a vida financeira depois de gastar o que elas não tinham em cursos de coaching. Muitos deles, aliás, cobram juros altos no parcelamento. Eu acho que não é dissimilar nem ao que acontece com os influenciadores das bets, e muito menos dissimilar ao que colocou o Trump na presidência da primeira vez. Que é, esse cara mostra que dá pra chegar lá. Então, vamos recompensar esse cara, porque ele chegou lá, ele acreditou e chegou lá. Com muita garra, ele chegou lá. Então eu acho que é uma coisa aspiracional e quase um carimbo de parabéns, Você conseguiu tudo que eu queria, então acredito em você, vamos que vamos. No máximo você tá vibrando errado o seu salário, né? Se você tiver com salário baixo, é só você vibrar um pouquinho melhor pra dar aquele up, na vida. Carol, você já pensou como uma proletária, você pensou em salário. Você tem que pensar em distribuição de lucros. Tem que pensar como uma limitada. Não, SA. Pensar em salário, cada uma. Essa foi a Carolina Moraes, que apurou essa história com a Ana Pinho e a Bárbara Rubira. A Ana foi para o curso de reprogramação mental para um episódio do podcast 37 Graus. O episódio saiu em 2023 e chama Como Mudar Seu DNA. A gente vai deixar linkado ali no site para você conferir depois. Acho que já deu para entender que o episódio dessa semana tem um clima eleitoral. A corrida municipal que está dando mais ibope nesse ano é, claro, a de São Paulo, onde a rinha ideológica entre certos candidatos para provar quem é mais bolsonarista ficou com cara de rinha de galo mesmo. E claro que isso não é um fenômeno exclusivo de São Paulo. Tem muita prefeitura por aí que está disputando o legado do ex-presidente. Se você ouviu O Tempo Quente, a série original da Rádio Novelo sobre emergência climática, que a gente lançou em 2022, você conhece a cidade sobre a qual a gente vai falar no próximo ato.
Novo Progresso. Mas se você ainda não ouviu o Tempo Quente, não tem problema. No segundo ato do episódio, a Paula Scarpim conversou com um cara que conhece bem a cidade e conta pra gente sobre essa disputa que tem tudo a ver com esse clima de deserto em que a gente está vivendo e com o porquê ele pode se tornar cada vez mais desértico. Daniel, para começar, o que é Novo Progresso? Então, Novo Progresso é uma cidade que fica no sudoeste do Pará, né? Ela fica assim dividida pela BR-163. É a rodovia que a soja que é produzida no Mato Grosso, ela sobe de caminhão, né, até o porto nas margens do Rio Tapajós. Mas ela foi criada, né? A cidade surgiu de uma vila de garimpeiros. Na década de 80 ela foi desenvolvendo. É uma cidade geograficamente isolada, assim, porque ela é a primeira cidade depois que você passa a divisa do Mato Grosso, né? Você cruza ali a Serra do Cachimbo, desce em direção ao Pará. Ela está numa área cercada de terras indígenas, né? Do povo Kayapó, principalmente, terra indígena Mencranoti e a terra indígena Baú, e de reservas florestais, que é o complexo do Jamanchim. A gente queria falar de Novo Progresso hoje porque ela representa muitas dinâmicas que estão em jogo nessas eleições municipais e que vão muito além de coligações e de cadeiradas. E Novo Progresso é uma cidade que nos últimos anos se desenvolveu muito, por vários motivos. Primeiro, pela expansão da agropecuária, né? Eles estão convertendo a floresta em pastagem. Isso é um processo bem avançado, né, que está acontecendo. E agora também começou a virar um local com plantações de soja. Então você tem duas commodities que pressionam essas áreas de reserva e pressionam também as terras indígenas, além do garimpo, que é onipresente. Deu para sentir o drama, né? Esse Daniel, que sabe tudo de Novo Progresso, é o Daniel Camargos, jornalista, que trabalha na Repórter Brasil. E eu quis falar com ele por causa de uma matéria que ele publicou recentemente, cuja manchete era "Garimpeiro e madeireiro disputam poder na cidade mais bolsonarista da Amazônia". Antes de clicar, eu já sabia que era Novo Progresso. Em 2018, na primeira vez que o Bolsonaro disputou a presidência, ele já teve quase 73% dos votos válidos no primeiro turno. Teve um casamento muito grande entre a ideologia da cidade e a ideologia do governo, assim. Novo Progresso se jogou nos braços do Bolsonaro. E o Bolsonaro correspondeu ao amor de Novo Progresso. Por exemplo, ele pavimentou a BR-163. Que era uma rodovia famosa pelos buracos, pela poeira na época da seca e pela lama na época da chuva, que os caminhões ficavam agarrados e tal. Só que essa obra tem muito impacto, né? Junto com o asfalto rodando liso, tudo rodando perfeito, traz mais pessoas e a possibilidade de aumentar a destruição. Fica mais fácil de chegar ali, fica mais fácil de escoar a produção dali, então também se tem uma pressão maior na floresta, uma pressão maior nas terras indígenas. Daí, em 2022... os novoprogressenses cravaram quase 79% dos votos no Bolsonaro no primeiro turno, a cidade mais bolsonarista da Amazônia. E aí, quando chegou a notícia de que quem ganhou foi o Lula... Um episódio, assim, surreal. Eu falo que foi o ensaio geral de 8 de janeiro. Assim. Os moradores se articularam e fecharam a BR, fecharam a 63. Derrubaram uma castanheira no meio da BR. Tem um vídeo o pessoal gritando, aqui é Novo Progresso. É uma coisa assustadora. Bom, aí corta para 2024, eleições municipais. Essas eleições de agora em Novo Progresso mostram uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas que está cristalizado na disputa nessa cidade. Que muitas decisões sobre o futuro da floresta amazônica estão sendo tomadas não no nível do Ministério do Meio Ambiente, não na troca de governo em nível nacional. Elas estão rolando ali no micro, no rés do chão da política municipal. E aí, em Novo Progresso, dá para perceber o quão embaixo o buraco tá. Na manchete, o Daniel resumiu os dois únicos candidatos à prefeitura como o madeireiro e o garimpeiro. Mas vamos conhecer melhor cada um deles. O madeireiro é o Gelson Dil. O Gelson Dil, que é o atual prefeito de Novo Progresso. Nas eleições passadas, ele foi candidato a vice-prefeito. E aí, durante a campanha... ele recebeu uma multa do ICMBio justamente por desmatamento em área de reserva. O histórico de multas do Gelson Dil mostra claramente que ele é uma pessoa pró-destruição da floresta. E ele defende uma bandeira que é da redução da flora do Jamanchim. Ele coloca isso no
plano de governo dele, que ele defende que essa fauna seja reduzida para permitir atividade econômica, né, principalmente pecuária, extração de madeira, com mais força lá dentro. O Gelson Dil nasceu no Paraná, migrou ainda criança para o Mato Grosso nos anos 70 e chegou a Novo Progresso nos anos 90. Ele é do MDB, né, que é do partido do governador Helder Barbalho, só que ele é bolsonarista, considerando que o Helder Barbalho não apoiou o Bolsonaro no segundo turno das últimas eleições. Ele apoiou o presidente Lula, né, que foi eleito. Tanto é que o irmão dele é o ministro das cidades, do atual governo Lula. E o Gelson Dil, ele consegue ser do partido do governador, do Helder Barbalho, apoiado por ele, mas ele tem uma candidata a vice do PL, né, do Bolsonaro. E as cores dele, da campanha dele, são verde e amarelo. E ele se diz o candidato bolsonarista da cidade. Esse é o Gelson, o madeireiro. Na oposição a ele tem o Juscelino. Juscelino Alves, ex-prefeito de Novo Progresso, foi prefeito por 2 vezes da cidade. E o Juscelino também reivindica o posto de candidato bolsonarista. Retomando, o Gelson é o madeireiro, o Juscelino é o garimpeiro. Ou quase. É um piloto de garimpo. O Juscelino nasceu no Piauí. Ele é do Nordeste, né? Ele estava morando em São Paulo, já era piloto e foi para Novo Progresso, quando era tipo uma corruptela de garimpo, com uma igrejinha, uma mercearia, uma coisa bem simples. E fez a vida voando de avião, levando os garimpeiros para trabalhar nos garimpos da região, né? Não tem estrada, nem sempre é possível ir pelo rio. E ele fez a vida assim, se tornou uma pessoa conhecida na cidade, foi eleito 2 vezes. O candidato a vice do Juscelino é o Biraci Soares. Ele é conhecido politicamente como Macarrão. E o Macarrão, ele é um garimpeiro conhecido na cidade e é dono de uma dessas lojas que compra e vende ouro. Ele é investigado e foi denunciado pela Polícia Federal por participação num esquema de garimpo ilegal em balsas no Amazonas. Hoje o Macarrão está afiliado à União Brasil e o Juscelino ao Podemos. E até aqui tá tranquilo de acompanhar, né? Madeireiro com madeireiro, garimpeiro com garimpeiro. Quando o Gelson Dil era vice-prefeito, o Macarrão era o prefeito. Sim, o Macarrão, hoje vice do Juscelino, também já foi prefeito, e o vice dele era o Gelson Dil. Eles acabaram rompendo. Rompidos nesse momento, né? O amanhã a Deus pertence. Mas fato é que ali em Novo Progresso, garimpo, extração de madeira, soja, gado, tá tudo junto e misturado. E realmente nessas eleições não importa quem vai ganhar, porque a floresta e as populações indígenas vão sair perdendo. Então, se o Gelson Dil é verde e amarelo, o Juscelino é amarelo e verde. Os dois disputam, né, ou saber quem é mais bolsonarista. Qualquer semelhança com Ricardo Nunes e Pablo Marçal não é mera coincidência, claro. O Bolsonaro tem muito capital político e todo candidato de direita está querendo colar a imagem na dele. Só que diferente das eleições de São Paulo, em Novo Progresso não faz nenhum sentido o Bolsonaro declarar apoio no Gelson Dil ou no Juscelino Alves. Também não vejo muito sentido dele se manifestar, porque ele vai ganhar de qualquer maneira, né? Ninguém vai largar a mão dele sendo eleito prefeito de Novo Progresso, porque a cidade abraçou esse ideário bolsonarista sobre a Amazônia, assim. Não só Novo Progresso, né? Eu acho que várias cidades, se a gente fizer um cruzamento entre as cidades mais desmatadas e queimadas nos últimos anos e o resultado das últimas eleições presidenciais, a gente vê que tem um encontro grande entre a vitória do Bolsonaro nessas cidades, uma vitória expressiva, e o desmatamento e as queimadas, assim. Porque, sem fazer juízo de valor aqui, né? Mas o discurso do Bolsonaro, ele caiu como uma luva para as pessoas que residem nessas cidades, que são pessoas que migraram muitas vezes para essas cidades amazônicas, cidades que se desenvolveram com atividades agropecuárias, que têm aquela ideologia de ser os que enfrentaram os perigos da floresta, né? A primeira vez que o Daniel teve em Novo Progresso foi em 2019, logo depois do Dia do Fogo. E é até engraçado, quer dizer, não é engraçado, é trágico falar em Dia do Fogo nesse momento, porque nas últimas semanas todo dia tem sido o Dia do Fogo, né? Mas em 2019 o Dia do Fogo também não foi um dia só. O Dia do Fogo foi dia 10 e 11 de agosto. O Dia do Fogo, na verdade, foram 2 dias, um final de semana, um sábado e um domingo. 10 e 11 de agosto de 2019, né? Tinha uma suspeita que havia tido uma combinação no WhatsApp entre produtores rurais e empresários para uma queima organizada, para justamente dificultar, fiscalizar, apagar o fogo e punir essas pessoas.
O Daniel foi pra lá pra cobrir assim que ele pôde. E ele não foi sozinho. Fui pela Repórter Brasil, a gente fez uma parceria com o jornal Guardian, e o correspondente do Guardian era o grande Dom Phillips, né, que foi assassinado há 2 anos lá no Vale do Javari. A gente foi junto. Bom, não precisa nem dizer que fazer reportagem em campo nessas regiões é muito perigoso, né? Essa polarização toda que foi acirrada nos últimos anos, você passa a ser visto como um inimigo de grande parte da população lá. De todas essas cidades que têm uma característica de fronteira agrícola em expansão, Novo Progresso é mais difícil. É a cidade que eu sinto mais dificuldade de navegar e trabalhar. É difícil e é perigoso para quem é de fora. Haja visto o exemplo do próprio Dom Phillips, né? Mas imagina para quem mora ali. É como em grande parte do interior do Brasil, eu acho assim. São desertos de notícias, né? E eu acho que é muito difícil, né, cobrar que se faça um jornalismo investigativo ou um jornalismo de denúncia nessas cidades, porque a vulnerabilidade do jornalista ou do veículo de comunicação que fizer isso é muito grande, porque não tem o mesmo aparato da sociedade civil defendendo ele que a gente tem, né? Você tem no Rio, tem em Belo Horizonte, ou em São Paulo, ou em Brasília. Geralmente são pessoas muitas vezes perigosas que vão ser denunciadas, e você vai encontrar com uma pessoa na padaria ou no supermercado, talvez. Então, você fica muito exposto. Entendo perfeitamente as críticas, no jornalismo em paraquedas, que você desce, né, solta a bomba e vai embora. Mas realmente em campo eu acho que é dificílimo, assim, né? O Brasil é um dos países que mais mata jornalistas no mundo. E essa, sem dúvida, é uma das principais razões por trás dos desertos de notícias. Principalmente quando a gente fala de mídia local, de veículos locais independentes, ou mesmo sucursais de veículos maiores que sejam dedicadas à cobertura local no interior do Brasil. Mas a violência não é a única razão. A imprensa como um todo, no mundo todo, está em crise. Crise de publicidade, de anunciantes fechando a torneira ou migrando para influencers, por exemplo. Crise de assinantes, de venda em bancas, de tanta gente que prefere se informar pelas redes sociais. Esse é outro exemplo de como, independente do resultado das eleições, a gente já sai no prejuízo. Porque do jeito que tá, com a cobertura hiperfocada nas grandes capitais, e pouquíssima gente para fiscalizar a política de milhares de municípios país afora, a gente nem sabe direito o que a gente está perdendo. Essa foi a Paula Scarpim. E no terceiro ato do episódio de hoje, a Bárbara Rubira conversou com uma jornalista que está tentando firmar um oásis no deserto de notícias da região dela. Como é que foi, enquanto uma poçoense São Paulina, ter um poçoense no São Paulo? Qual que foi a tua emoção pessoal? Cara, você não tá entendendo. Mano! O poçoense em questão é o volante Marcos Antônio, que em julho de 2024 foi anunciado como novo reforço do São Paulo Futebol Clube, emprestado pela Lazio. Revelado no Atlético Paranaense, o Marcos Antônio chega por empréstimo até o meio da temporada de 2025 e no São Paulo utilizará o número 20. Quando começou o burburinho de que ele ia pro Flamengo, eu fiquei meio puta. E o cara foi pro São Paulo, que é o meu time. Você tá entendendo? Essa é a Raquel Lemos. Eu surtei real. Cara, é uma coisa assim, surreal. Não, e sabe o que é melhor? Na coletiva de imprensa. Como você falou, sou de Poções. Para todos nós lá é uma grande alegria ter uma pessoa poçoense em um grande clube. E eu sou muito feliz de poder ser essa pessoa que carrega o nome da minha cidade de Poções. Porra! Todos esses jornalistas agora sabem que essa cidade existe, cara. Aí depois disso comecei a ver um monte de notícias de veículo grande falando que ele nasceu em Poções. Chupa essa! Pra Raquel, o anúncio de um menino da cidade dela indo jogar no time pelo qual ela torceu a vida toda foi um momento mais especial ainda, porque a Raquel não só leu a notícia nos grandes portais de esporte. Ela teve a honra de dar essa notícia pra todo o povo de Poções. Eu até escrevi a notícia antes de confirmar que ele ia. Quando teve o burburinho de que ele ia, eu deixei a matéria pronta. A Raquel falou comigo do Espírito Santo, onde ela tá fazendo o mestrado dela na UFES. Mas ela nasceu e cresceu em Poções, como você pode notar. Uma cidade de 48 mil habitantes, no sudoeste da Bahia, a uns 70 quilômetros de Vitória da Conquista. A minha família se divide ali na microrregião, entre Poções, Planalto, Bom Jesus da Serra. Então, é um monte de cidade pequenininha, uma colada na outra, e então
tô sempre conectada com aquele lugar por diversos motivos, mas principalmente porque a minha família tá toda lá. Como é que você me descreveria Poções? Ela é uma cidade dividida pela BR-116. Visualiza assim, você tá chegando na entrada da cidade, tem uma placa te dizendo que você é bem-vindo à Terra do Divino, porque o padroeiro de Poções é o Divino Espírito Santo. Você pegar uma grande avenida em Poções, você vai chegar no centro da cidade, né? E quando você chega lá no centro da cidade, você vai se deparar com a igreja matriz, muito antiga, e um jardinzinho. Aí você desce uma ladeirinha, que aí você chega na Praça do Divino, é onde acontecem geralmente as festas. Em frente à Praça do Divino tem a igrejinha, que é a igreja menor. E aí do lado da igrejinha tem o jardim onde fica o coreto. Um coreto, pra quem não sabe, é tipo um quiosque, construído ao ar livre e normalmente usado para apresentações musicais ou teatrais. O nome coreto vem daí, de pequeno coro. Que é um monumento antiguíssimo, né, da cidade. O coreto existe desde 1949. Quando era criança, a Raquel ia pra praça onde ele fica com a mãe e os irmãos pra passear, comprar pipoca, brincar. E ela lembra de ver o coreto sempre ocupado. Tinha apresentações de música, grupos de dança. No fim do ano, quando a cidade toda fica decorada pro Natal, o coreto vira presépio. Parece que ele é o marco. É o coração da cidade. Isso, exato. O coração da cidade. E por isso que você escolheu esse nome, então. É, porque você pensa em Poções e você enxerga o coreto. Então não tinha como não ser isso, sabe? Coreto, além de ser esse marco poçoense, também é o nome do site da Raquel. Um veículo de notícias hiperlocal, dedicado à cobertura jornalística de Poções e de outras 7 cidades pequenas no entorno. Tem Bom Jesus, tem Mirante, tem Boa Nova, tem Iguaí, que são cidades menores, né? Bem menores. Então... A Raquel saiu de Poções com 17 anos, depois de passar no vestibular. Ela foi estudar jornalismo na UESB, a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, em Vitória da Conquista. Foi na graduação que ela se apaixonou pelo jornalismo independente. E a ideia de fundar um projeto de jornalismo local em Poções veio quando ela se juntou com uma colega de turma também poçoense, a Leila Costa. A família de Leila era da mesma igreja que a família da minha mãe, né? Que é a igreja que eu cresci. Então, conheço Leila de outros carnavais, ou cultos, no caso, né? Tendo crescido em Poções, as duas conheciam bem o cenário do jornalismo por lá. Ou, no caso, da falta dele. Cerca de 26 milhões de brasileiros vivem hoje em desertos de notícias, em cidades onde não tem veículos de imprensa. Esse é o caso de muitas cidades pequenas e do interior. Quase metade dos municípios do Brasil, segundo os últimos dados do Atlas da Notícia. Poções não se classifica exatamente como um deserto, porque lá tem rádio local. E tem também uns blogs tocados por figuras populares da cidade, que publicam notícias da região. Os blogueiros, tipo assim, o blog do fulano. Aí o blog do fulano, ele conta tudo a partir dele, as notícias que só tinham um parágrafo, às vezes só tinha um título, não tinha fonte, não tinha... Porque eles não eram jornalistas. E aí, sempre em época de eleição, o blogueiro X apoia o prefeito Y. Quer dizer, não dá pra confiar numa cobertura crítica e isenta num portal que tá apoiando abertamente um ou outro político local. Por essas e outras, muita gente em Poções sentia falta de ter na cidade um veículo sério, dedicado realmente às questões da cidade. Faz um jornalismo em Poções, faz um site, traz um veículo, a gente precisa de uma coisa séria. E eu e Leila, assim, muito inconformadas em ver a cidade nessa situação. Foi daí que surgiu o Coreto. A Raquel e a Leila passaram anos pensando juntas o projeto, que foi sair do papel mesmo em 2020, durante a pandemia. Primeiro pelo Instagram, porque faltava grana para pagar um programador para desenvolver o site, e com outros colegas poçoenses ajudando na produção do conteúdo. O site Coreto foi lançado em maio de 2022. E foi lá que, agora em julho, a Raquel pôde publicar, com maior orgulho, que o poçoense Marcos Antônio é o novo reforço do São Paulo. Quando a gente lançou em 2022, a gente lançou com essa expectativa, esperando 2024 chegar. E chegou. 2024, ano de eleições municipais. E, de fato, eu falo assim, sem nenhum medo de alguém vir me refutar. É a primeira vez que Poções tem uma cobertura jornalística de eleições. E eu falei... A primeira cobertura eleitoral em Poções. Em anos anteriores, a cidade ficava refém dos blogueiros, cada um apoiando abertamente o seu candidato. A rádio comunitária não chegava tanto, mas também não se aprofundava muito na cobertura. A TV Sudoeste, que é afiliada da Globo na região, sempre mantém o foco da cobertura em Vitória da Conquista, onde ela é sediada. Não dá para esperar que a cobertura estadual se aprofunde em cada um dos mais de 400 municípios da Bahia. A nacional, então, nem se fala. Então, o objetivo da Raquel e da equipe do Coreto é fazer, pela primeira vez,
A cobertura que o povo da cidade merece. E precisa. Mas para isso, o time teve que percorrer um longo caminho nos últimos 2 anos. A gente começou a fazer esse processo de educação midiática, porque como ninguém nunca tinha consumido esse tipo de conteúdo e um jornalismo da forma como nós fazemos, a gente precisou ir fazendo aquele papel de, a nossa matéria é publicada assim. Para mostrar para os leitores que o Coreto era um veículo sério, confiável e isento, esse processo de educação midiática foi fundamental. Começando pelo básico mesmo. No início, a gente começou a publicar vídeos explicando quais era o gênero jornalístico. Então, a gente foi falando que era um artigo de opinião, que era um editorial, que era uma reportagem. Fomos fazendo isso através do Instagram. Foi um trabalho de formiguinha para chegar até aqui, nessa primeira cobertura eleitoral. E por ser a primeira, a Raquel sabe que também não dá para dar um passo maior que a perna. Como tudo foi uma base de teste, desde o início, a gente pensou, vamos entrar nas eleições fazendo uma cobertura teste? Primeiro, porque a equipe é pequena e ninguém consegue se dedicar ao Coreto em tempo integral. Mas tem também outras questões. Todo mundo conhece a gente desde criança, conhece as nossas famílias moram onde sempre moraram. Então a gente também teve que, ter esses cuidados. Rolaram 2 episódios nos últimos anos que mostraram para Raquel a importância desses cuidados. O primeiro aconteceu em 2020, nas últimas eleições municipais. Tinha uma candidata a vereadora que é lésbica, né? Ela, inclusive, foi a primeira mulher lésbica eleita vereadora de Poções. E aí, alguns pastores começaram a fazer discursos nos púlpitos das igrejas, dizendo que quem votasse nela ia amaldiçoar a cidade, um discurso homofóbico, né? Na época, o Coreto ainda não tinha sido lançado. E a Raquel, que cresceu na igreja evangélica, ficou revoltada quando ela ouviu os pastores usando o púlpito para fazer um discurso criminoso. Então ela escreveu um texto denunciando o caso no Facebook pessoal dela. Cara, você não tem noção do BO que deu esse texto que eu publiquei. Bom, cidade pequena, só se falava nisso. A Raquel recebeu o apoio de muita gente por ter escrito aquele texto, mas não de todo mundo. Era pandemia, e ela estava na casa da família dela, em Poções, na época. No dia seguinte, ela saiu de casa para fazer uns exames médicos. Coisa rápida. Foram na casa da minha mãe, eu tava chegando em casa, tinham 5 pastores sentados na sala, querendo que eu apagasse, não sei o quê. Foi um BO doido. A Raquel comprou a briga e não apagou coisa nenhuma. O texto tá até hoje lá na página dela. E até hoje, ela encontra conterrâneos que lembram. Ah, você é a menina que escreveu aquele texto? Menina, que bafafá. O outro episódio aconteceu em maio de 2022. Logo na semana em que ela e a Leila lançaram o Coreto. Tinha um adolescente trans na cidade que estava sendo impedido de usar o nome social dele na escola. O uso do nome social por pessoas trans é um direito garantido no âmbito da administração pública federal por um decreto assinado pela Dilma em 2016. Mas não tinha uma lei que falasse sobre isso em Poções a nível municipal. A denúncia da família desse adolescente chegou a uma vereadora, que propôs um projeto de lei determinando o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans no campo da administração pública municipal e principalmente nos registros escolares. Mas o que aconteceu? Um pastor muito influente na cidade, que não por acaso era um dos pastores que foi na minha casa lá em 2020, quando eu publiquei o texto, divulgou áudios chamando todos os evangélicos para lotar a Câmara para pressionar os vereadores a votar contra. Era uma tentativa clara de intimidação, para que o projeto não fosse adiante. E ele usou palavras como essa aberração, usou termos muito transfóbicos, enfim. E a gravidade foi que nos áudios ele revelou a identidade do adolescente, né? Era um menor. Aconteceu de pessoas apedrejarem a casa desse adolescente, ameaçar a família dele. A mãe dele trabalhava com encomendas, ela perdeu todas as encomendas. Foi uma perseguição, foi uma violência, assim, e a gente produzindo matéria, entrevistando as vítimas. Foi a primeira grande cobertura do Coreto, logo nos primeiros dias do site no ar. E depois que o Coreto publicou as denúncias, o caso acabou repercutindo também na imprensa estadual e até nacional. Olha só o que aconteceu em Poções. Uma casa de uma família foi apedrejada e invadida por pessoas que também ofenderam e xingaram as pessoas da casa. Sabe por que esse crime? Porque um adolescente transgênero quer usar o nome social, um direito dele. Saiu no G1, no Bahia Meio Dia, no UOL. A gente ficou com o quê? Com a retaliação. Foi gente ameaçando, falando que a gente estava publicando fake news, Jornalismo local tem dessas coisas. Quanto mais próxima a notícia, mais próxima ela é da casa do repórter, né? Mas a Raquel e a Leila não se deixaram intimidar e seguiram com a cobertura. Mas com base nisso,
a gente pensou em fazer uma cobertura de eleições esse ano mais teste, mais light, entre aspas, de uma forma que a gente não se colocasse tanto em risco. Vamos então a 2024. Primeiro, os candidatos. Hoje tem 3 candidatos disputando cargo, mas a disputa mesmo oficial ela é entre 2 grupos que sempre se dividiram. Tem a família Magalhães, de um lado, que é uma família que domina a cidade. A família Magalhães, em 2024, disputa a reeleição. A atual prefeita é Irenilda Cunha de Magalhães, conhecida como Dona Nilda, do PCdoB. Ela é casada com Otto Magalhães, que também já foi prefeito entre 2013 e 2016. Atualmente, o outro lado, que alterna com a família Magalhães, é a família Mascarenhas. A família Mascarenhas, nesse pleito, é representada por Luciano Araújo Mascarenhas, o Luciano de Tonho Gordo, que concorre pelo PSD. Ele já foi prefeito entre 2009 e 2013, e é filho de outro ex-prefeito, Antônio Edivaldo Macedo Mascarenhas, o tal Tonho Gordo, que foi prefeito por 2 vezes. E o irmão dele, Léo, já foi prefeito também. Então, hoje tem essas 2 famílias, assim, alternando o poder. E agora tá surgindo esse grupo que se apresenta como terceira via e que não necessariamente o sobrenome dela tem tradição política, mas tem tradição na cidade, muito na área de negócios, inclusive. Esse terceiro candidato é o vereador Diogo Chulu, que concorre pelo Partido Novo. Mas o vice tem o sobrenome Cunha, que é uma família que ora tá de um lado e tá de outro. A polarização em Poções, então, é uma polarização muito entre famílias, entre grupos políticos locais, do que é uma polarização a nível nacional, digamos que é uma polarização ideológica partidária, certo? Isso não existe em Poções. Quer dizer, existe, mas é bem insignificante na hora de votar. Porque você tem uma prefeita em Poções do PCdoB, que já falou em público que ama Michele Bolsonaro. A coligação do PCdoB em Poções tem Podemos. As articulações não tem nada a ver com a política nacional, assim. Você tem uma população que ela tá, a maior parte dela, em emprego informal, né? Você tem uma população desassistida pelas políticas de empregabilidade. Então, todo mundo depende muito da assistência social do município, que é muito escassa. Então, acaba sempre se apegando a um candidato A ou B, não só prefeito, mas vereador, do bairro, ou que ajuda fulano. Então, isso é uma estratégia também política, de manter a população nessa dependência assistencialista, e no sentido não de assistência social com política pública, né? Mas um assistencialismo de troca mesmo, de favores. Nessas eleições, a equipe do Coreto está começando pelo básico mesmo. A cobertura foi inaugurada com uma matéria de apresentação das candidaturas à Prefeitura de Poções e das outras cidades da microrregião. Depois, a Raquel fez uma matéria analisando os planos de governo das 3 candidaturas que estão disputando a Prefeitura poçoense. E a análise dela revela que... primeiro, que falta muito capricho e revisão de texto. Ela também encontrou muitas propostas genéricas, sem um plano prático de aplicação. Mas os maiores absurdos estavam no plano de governo da Terceira Via, que propõe, por exemplo, a implantação de escolas teatrais no Teatro das Ribeiras dos Iscos. Legal, né? Escola de teatro. Só que não tem nenhum Teatro das Ribeiras dos Iscos em Poções. Existe um Teatro das Ribeiras dos Icós, que fica em Icó, Ceará, a mais de 1.000 quilômetros. Eu não sei de onde eles tiraram essa proposta, mas pra mim tem cheirinho de ChatGPT. Um outro trecho do plano também propõe a criação de ONGs para resgatar animais de rua. E aí eu te pergunto, como que o governo municipal vai fundar uma organização não governamental? Seria, no mínimo, inovador. E a Raquel descobriu uma coisa que talvez explique porque algumas dessas propostas não fazem muito sentido. Ela colocou o plano de governo da candidatura do Diogo Chulu num daqueles programas para identificar plágio. E aí, adivinha? O documento tem vários trechos idênticos a outros planos de governo. De Marapanim, no Pará, Augusto de Lima, Minas Gerais, Adrianópolis, Paraná. Quando a equipe do Coreto questionou a chapa sobre isso, a justificativa foi de que faltou tempo e equipe para bolar e redigir o plano de governo. Mas que, no fim das contas, é só um papel. Ou seja, que o plano de governo, na verdade, seria um documento sem importância. Teve quem não gostou da matéria nessa de apoiar seu candidato e reclamou em grupos de WhatsApp que o que a Raquel estava fazendo era fake news. Uma interpretação curiosa de fake news, considerando que a matéria estava só repercutindo erros e inconsistências exatamente como elas estão, nos planos de governo oficiais enviados ao TSE.
faz parte. Mas, no geral, a resposta dos leitores tem sido bem positiva. O Coreto tem promovido também uma série de entrevistas com os aspirantes à prefeitura. E essa relação que a equipe conseguiu construir com o público ao longo dos anos tem sido fundamental. Eles puderam abrir o espaço para os eleitores também mandarem suas próprias perguntas para os candidatos. A cidade está podendo colaborar e ser ouvida de um jeito que nunca pôde antes. Eu queria saber dos teus sonhos pro Coreto, pra cobertura em Poções, pro futuro. Cara, eu acho que o maior sonho nesse momento é financiamento. A gente tá fazendo esse trabalho há quase 3 anos, mas até hoje todo mundo tem outros trabalhos. A gente precisa trabalhar pro Coreto pelo que a gente ama e fazer outros trabalhos para pagar as contas. É exatamente assim a nossa vida. Como diretora executiva do Coreto, a Raquel tá todo dia no corre para tentar dinheiro pro projeto. Ela já conseguiu algumas bolsas, alguns editais, mas nada que garanta um fluxo de caixa perene. Eles também já receberam recursos por meio de doações dos leitores, mas a Raquel sabe que não dá para depender disso. Gente, eu tô falando de uma população que a maioria tá em uma situação de trabalho informal. É muita presunção achar que uma pessoa que ganha R$400, ela vai, no final do mês, tirar R$30 para contribuir com um veículo de jornalismo. Claro que é importante, mas assim, a população tem outras urgências. Esse é talvez o maior desafio do jornalismo como um todo hoje. Fazer jornalismo se mantendo financeiramente sustentável, num tempo em que não se compra mais jornal. E os desafios são ainda maiores quando a gente fala de um projeto independente e hiperlocal. Eu vou para esses eventos assim, mais aqui em São Paulo, Rio, e contato com essas outras organizações, e eu falo da gente, para tentar fazer o Sudeste, quem tem dinheiro, olhar pra gente, porque assim, os recursos que vão pro Nordeste geralmente vão para as capitais. Na luta para conseguir recursos pro Coreto, a Raquel tá competindo com outras iniciativas muito maiores, de cobertura estadual e nacional. Então, quem é que pode apoiar a gente? Quem é a empresa que se interessa por patrocinar uma cidade de 48 mil habitantes, sabe? Eu acho que o nosso maior sonho é ter dinheiro para pagar a equipe e ser valorizado por um impacto micro mesmo. Porque para nossa cidade esse impacto é muito grande, sabe? De algum modo, isso também impacta a conjuntura do jornalismo nacional, né? Porque é uma cidade sendo transformada a partir de um jornalismo, assim, sem ser muito presunçosa de achar que porque o Coreto existe, a cidade se transformou, não é isso? Mas de tipo, existe o Coreto agora e antes não existia. E as coisas estão diferentes em algum modo, em algum aspecto. Essa foi a Bárbara Rubira. Obrigada por chegar até o final de mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Você sabe que toda semana a gente prepara um conteúdo adicional caprichado de cada episódio no nosso site, né? Além da transcrição completa, tem sempre fotos, referências de cada assunto que a gente tratou aqui, informações para quem quiser ir mais a fundo nas histórias. Essa semana tem fotos da Ana Pinho no evento de reprogramação mental em que ela se enfiou, tem links para o jornal Coreto de Poções e também para as reportagens do Daniel Camargos sobre Novo Progresso. Aliás, se você já completou o bingo dos podcasts produzido pela Rádio Novelo, talvez a voz do Daniel tenha te soado familiar. É porque ele apresentou o Cova Medida, uma série dentro da Rádio Batente, o canal da Repórter Brasil, que está disponível em todos os aplicativos de podcast. Fica o convite para quem ainda não escutou e para quem quer reescutar, e isso vale para o Tempo Quente também, que infelizmente está cada dia mais atual. Mais uma vez te convidando aqui para assinar a nossa newsletter, para seguir o canal da Rádio Novelo no WhatsApp, para seguir a gente no seu aplicativo de áudio preferido, Spotify, Apple, Deezer, enfim, onde você ouvir. No YouTube também. A gente também agradece muito se você compartilhar o podcast nas suas redes, mandar para um amigo, para um parente, para alguém que você acha que pode gostar, porque isso ajuda a gente a crescer. Se você quiser falar com a gente, é só marcar @radionovelo no Instagram, no Threads ou no Blue Sky, ou mandar e-mail para o apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger.
A Natália Silva é editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são o Vitor Hugo Brandalize, Evelyn Argenta, Bia Guimarães, Sara Zobel, Carol Pires, Bárbara Rubira e Carolina Moraes. A Ashley Calvo é produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará, pelo Rodolfo Viana e pelo Bruno Lima. O desenho de som desse episódio é da Bia Guimarães e da Paula Scarpim. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Nego e também da Blue Dot. A mixagem é da Bia Guimarães e da Júlia Matos. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. A nossa coordenadora executiva é a Lara Martins e a nossa estagiária é a Isabel de Santana. Obrigada e até a semana que vem.